Se você investe em Bitcoin ou está pensando em investir, considere entender no mínimo o básico sobre esse assunto. Hoje em dia, a tecnologia de blockchain está se tornando muito popular. No entanto, você pode estar se perguntando o que é essa tal de blockchain? Como é que isso funciona? Quais os problemas que soluciona? Como ela é usada? Então, vamos lá. Como o nome indica, blockchain é uma cadeia de blocos que contém informações. Esta técnica foi originalmente criada em 1991 por dois cientistas da computação americanos, e essa invenção destinava-se a validar documentos digitais, impedindo que eles fossem alterados, tornando-os assim à prova de falsificação, quase como se fosse um registro notarial. No entanto, permaneceu sem utilização até 2009, mas eis que surgiu uma figura conhecida como Satoshi Nakamoto, que usou esse sistema de cadeia de blocos para criar uma moeda digital, descentralizada e criptográfica, chamada Bitcoin. Primeiro ponto a ser considerado: uma cadeia de blocos é um banco de dados distribuído, que funciona como um livro-razão de contabilidade, sendo que qualquer pessoa tem acesso. Mas com uma característica importante. Uma vez gravada a informação numa cadeia de blocos, esta torna-se quase impossível de alterar. Então, como é que isso funciona na prática? Para isso, vamos olhar mais de perto para um bloco. Cada bloco contém a informação, o hash do bloco, e o hash do bloco anterior. A informação guardada dentro de um bloco depende do tipo de cadeia de blocos. Por exemplo, a cadeia de blocos do Bitcoin armazena os detalhes das transações, como o remetente, o receptor e a quantidade de moedas. Um bloco também possui um hash. Esse tal de hash é como se fosse uma impressão digital, um código que identifica um bloco e todo o seu conteúdo. Ele é sempre único, assim como uma impressão digital mesmo. Então, quando um bloco é criado, é automaticamente calculado o seu hash. Isso significa que qualquer alteração na informação dentro do bloco fará com que o hash mude. Em outras palavras, os hashes são muito úteis quando se quer detectar alterações na informação constante em um bloco. Desta forma, se a impressão digital de um bloco mudar, ele deixa de ser o mesmo bloco. O terceiro elemento, dentro de cada bloco, é o hash do bloco anterior, ou seja, a impressão digital do bloco anterior a este. Esta sequência é que cria efetivamente uma cadeia de vários blocos. Essa engrenagem técnica é que torna uma cadeia de blocos tão segura. Vamos ver um exemplo disso tudo. Temos aqui uma cadeia de 3 blocos. Como se pode ver, cada bloco tem um hash e o hash do bloco anterior. Ou seja, o bloco número 3 aponta para o bloco número 2 e o número 2 aponta para o número 1. Contudo, o primeiro bloco é especial, uma vez que não pode apontar para blocos anteriores porque é o primeiro. Por esse motivo, chamamos esse de bloco Gênesis. Agora vamos supor que a informação do segundo bloco é adulterada. Isso faz com que o hash do bloco mude automaticamente. Isso, por sua vez, fará com que o bloco 3 e todos os blocos seguintes se tornem inválidos, porque deixam de ter um hash válido do bloco imediatamente anterior. Ou seja, uma alteração em um único bloco tornará todos os blocos seguintes inválidos. Mas o uso de hashes não é suficiente para prevenir adulterações. Os computadores atuais são muito rápidos e podem calcular centenas de milhares de hashes por segundo. Você pode efetivamente adulterar a informação de um bloco e recalcular todos os hashes dos blocos seguintes para tornar novamente válida a cadeia de blocos. Então isso não é tão seguro assim, certo? Errado. Para mitigar este risco, a cadeia de blocos usa um mecanismo chamado prova de trabalho. Em inglês, Proof of Work. Esse protocolo funciona através de computadores superpotentes chamados de mineradores. Eles fazem cálculos matemáticos complexos, e quando eles acham o resultado correto, a rede valida a resposta e registra o bloco na blockchain. E, por todo esse trabalho e por toda a capacidade computacional emprestada, os mineradores recebem bitcoins como recompensa. No caso do Bitcoin, a prova de trabalho demora alguns minutos para ser executada, antes de permitir que seja adicionado um novo bloco na cadeia. Este mecanismo torna muito difícil a manipulação dos blocos, porque para a adulteração de um bloco,
será preciso executar a prova de trabalho para todos os blocos seguintes. Portanto, a segurança de uma cadeia de blocos é o resultado da utilização em conjunto do hashing e do mecanismo da prova de trabalho. No entanto, as cadeias de blocos têm ainda mais uma segurança adicional. Essa segurança resulta do fato das cadeias estarem distribuídas. Isso significa que, em vez de serem geridas através de um único ponto ou única autoridade, as cadeias de blocos usam um sistema de ligação em rede ponto a ponto, permitindo a participação de qualquer pessoa. Desta maneira, quando alguém entra na rede, recebe uma cópia completa da cadeia de blocos. Sendo assim, o nó, que é um computador conectado a outros computadores da rede, pode usar isso para verificar se tudo ainda está em ordem. Agora vamos ver o que acontece quando alguém cria um novo bloco. Este novo bloco é enviado a todos na rede. Cada nó, então, verifica o bloco criado para certificar que este não tenha sido adulterado. Se tudo estiver em conformidade, cada nó adiciona este bloco à sua própria cadeia de blocos. Todo o sistema é garantido pela verificação consensual de todos os nós. Eles concordam sobre quais os blocos que são válidos e quais os que não são. Os blocos que foram adulterados serão rejeitados por outros nós da rede. Ou seja, para conseguir manipular com sucesso uma cadeia de blocos, você precisará manipular todos os blocos da cadeia, executar a prova do trabalho para cada bloco e assumir o controle de mais de 50% da rede ponto a ponto. Somente assim será possível adulterar um bloco e conseguir que este seja aceito por todos os outros. Isso é quase impossível. Ok, mas agora você deve estar se perguntando por que o Bitcoin é tão relevante assim. Não seria a blockchain o verdadeiro ouro por trás dessa história? O fato é que a importância e valor do Bitcoin está na união de vários elementos. Primeiramente, ele é descentralizado, não possui proprietário, é matematicamente escasso, possibilita transação de pessoa para pessoa sem um intermediário. Outra característica de peso é que é uma rede que permite atravessar qualquer fronteira. Por fim, sua rede blockchain, com camadas de segurança que funcionam como um ecossistema, atraem cada vez mais mineradores a entrarem na rede, tornando o Bitcoin cada vez mais forte.